Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa comemoração especial do Dia da Logística. E hoje é muito bom estar aqui com vocês, reunidos nessa noite, que é tão importante, porque nós vivemos, atuamos e trabalhamos na área da logística, essa área tão especial que move o mundo. Gente, antes de nós iniciarmos, vou dar aqui algumas orientações de como irá funcionar a nossa live de hoje. Então, primeiramente, estamos no Teams, né? Uma ferramenta no qual vocês podem ligar a câmera para a gente ficar mais pertinho e também interagir ali no chat. E no momento que nós estivermos, né, decorrendo aqui na live de hoje, quando vocês tiverem algum questionamento, algum comentário, tem uma ferramenta na parte superior que tem o ícone de uma mãozinha. Então, vocês cliquem nessa mãozinha que nós vamos fazendo a administração aqui da live, chamando vocês para que vocês possam interagir. E a gente também ficar mais pertinho de vocês, ver e conversar. Gente, no final da live de hoje, nós também iremos compartilhar um link que vocês devem preencher, que vale um certificado de 4 horas complementares. E este link deve ser preenchido hoje até o finalzinho da noite, ok? Então, para a gente começar oficialmente a live de hoje, vou chamar aqui a nossa coordenadora do curso, a professora Elisângela. Boa Boa noite, professora noite. Elisângela. Boa noite. Vocês Bem-vinda, viram que professora. vocês estão aqui com duas Elisângela, né? Não basta uma, tem que ter duas, não é verdade, professora? É difícil encontrar, né? Mas Olha nos só. encontramos ao longo da vida aqui. É isso aí. Boa noite, pessoal, alunos, alunas, sejam bem-vindas à nossa live, né, comemorando o Dia da Logística, como a professora Elisângela já falou, um evento importante para todo profissional da área, para vocês que se tornarão profissionais, de logística. Então, aproveitem esse momento, acompanhem esse assunto que a gente trouxe, que é extremamente atual, extremamente discutido, e acho que hoje a gente consegue sair daqui com bastante informação que vai agregar muito para o conhecimento profissional de vocês, porque, como a professora Elisângela bem mencionou, a logística move o mundo, move a nossa vida. E aí é importante também a gente entender de que maneira ela se conecta com outras áreas do conhecimento e com outras atividades. Né? De que maneira a logística ela afeta, interfere, influencia ou é influenciada por outras áreas. Então é importante a gente também conhecer essa relação e esse movimento. E então por isso a gente trouxe um professor que tem bastante conhecimento, né? O professor Juliano vai falar com vocês daqui a pouco. Como a professora Elisângela já bem mencionou, a gente vai ter a lista de presença para vocês ao fim, e a gente também vai ter o lançamento aí de uma campanha, de um concurso que a gente vai gerar uma premiação para vocês. Mas no final, a gente vai explicar bem direitinho, a gente pede que vocês fiquem até o final, para além de assinarem a lista e ganharem as horas, também conhecerem, né, o que é esse projeto que a gente vai estar lançando hoje com vocês, como é que faz para participar, o que é que vocês podem ganhar. Então, fiquem conosco até o fim para vocês participarem também. Eu estou vendo aqui um pessoal levantando a mão, não sei se vocês viram a professora Elisângela dizendo, né, que caso vocês queiram se manifestar, pode levantar a mãozinha ou colocar ali no chat, escrever alguma coisa, tá? Então, quando vocês sinalizarem com a mão, a gente está entendendo que vocês querem falar alguma coisa. É isso mesmo? Se for, vocês podem ficar com a mão levantada que a gente vai chamando, senão vocês podem abaixar, tá? O Teams, ele permite essa interação, como ela já bem mencionou, e aí a gente vai, aos poucos, trazendo vocês aqui para falar, a partir do momento que a gente iniciar efetivamente aí a palestra, tá? A live aqui com o professor Juliano. E agora a gente quer chamar também os outros professores do curso para falar com vocês, não é, professora? Isso. Tatiana, professor Guilherme, nós, né, que acompanhamos vocês ali no Fale com o Mediador. Boa noite a todos, pessoal. Então, parabéns por esse dia da logística, né? Será sexta-feira, mas estamos trazendo esse momento para comemorar com vocês. Como eu sempre falo, a logística, ela move o mundo, né? Sem a logística, a gente para.
A gente viu muito isso ali naquela greve dos caminhoneiros que a gente teve, né? A logística parou, todo mundo ficou desesperado, não sabia o que fazer. Então, assim, pessoal, vejam a importância da profissão de vocês, né? Se vocês resolverem fazer uma greve, gente, tudo para, tá? O produtor não consegue entregar o seu produto para o cliente final, né? Nós, consumidores, não conseguimos receber os nossos produtos. Então, é de extrema importância essa profissão que vocês escolheram, né? Estão seguindo o curso, para que daqui 1 ano, 2 anos, vocês se tornem aí grandes profissionais. É isso aí, pessoal. Muito boa noite. Sou o professor mediador Guilherme. Sou o defensor e o guardião desse curso de logística que eu tanto amo. Já estive do lado de vocês, né? Minha primeira graduação foi em logística. Então, e além aqui da docência, também trabalho com logística, trabalho com gestão no comércio exterior. E é isso, eu queria dar as boas-vindas, agradecer a participação de todo mundo aí nesse novo modelo que a gente está trazendo aqui no Teams. E eu queria deixar uma curiosidade, né? O Dia da Logística não é hoje, o Dia da Logística é no dia 6, né? Na sexta-feira. E não sei se muitos sabem o porquê que foi escolhido, foi batizado esse dia 6 de junho, né? Ao certo, na verdade, não existe algo ratificado, né? O porquê o Brasil adotou o dia 6 de junho como Dia da Logística, o Dia da Logística Brasileira. Mas muito se fala, muito se é especulado que é em virtude do dia D, né? Do ataque, do avanço das tropas aliadas na Normandia, né? O dia D e a hora H, para quem gosta de história de guerra e gosta de história mundial, esse é um fator muito importante, muito interessante, que foi uma das maiores movimentações militares que ocorreram, pelo menos na história moderna, né? A maior guerra mundial, na Segunda Guerra Mundial, é a maior movimentação militar. Então, foi a maior movimentação de tropas, de armamento, de munição, de alimentação também, né? Porque depois que desembarcaram, ficaram longos, bons anos na Europa. Então, por isso, em virtude disso e comemoração, né, aos heróis que lutaram nessa guerra, foi escolhido esse dia 6 de junho. Então, meus parabéns a todos vocês, vocês que atuam na área da logística, todos vocês estudantes de logística, parabéns a todos os professores, nosso coordenador Elisângela, Prof. Eli, Prof. Tati. É uma honra fazer parte e estar dividindo aqui hoje com vocês. Então, bora lá, vamos para a logística. E vamos dar sequência, né, à nossa live de hoje, chamando o nosso convidado especial aqui, que é o professor Juliano Moura. Professor, dá oi para a gente. Sinalzinho aqui na tela. Oi, professor. Pera aí que eu tô indo. Pera aí que eu tô indo. Deixa eu habilitar essa câmera agora aqui, eu acho que foi. Aí, agora foi. Aê, muito Boa noite. bem-vindo, professor. Obrigado. Pessoal, privilégio, professor Elisângela, que já conheço de longa data, a coordenadora Elisângela também. De fato, né, duas personas de peso aí, né? Muito Boa noite, bom. professor. Seja Boa muito noite, bem-vindo. Obrigado por estar conosco. Muito obrigado. Eu agradeço o convite, né? E, obviamente, a confiança, né? De entregar essa rapaziada toda aí, né? Nas minhas palavras, né? Então, pessoal, já vou dizendo a vocês aqui, hein? Não sou dono da verdade, não conheço tudo e aprendi no mestrado que eu não preciso decorar, eu tenho que saber onde buscar. Então, esse é o lance. Na dúvida, pergunta. Ô, professor, rapidinho, Oi. só estão aqui, ó, algo que eu não posso deixar passar, né? Mas muitos alunos estão pedindo aí, perguntando se vai ter violão hoje, hein? Aí, ó. A Elisângela já tinha me cantado essa bola já. Boa. Falou, ó, vão pedir música, hein? Não, mas tem uma na agulha aqui. Fica tranquilo que a gente vai. Então fechou, que eu tô com o meu no esquema aqui também, a gente faz um dueto de novo. Vai vendo. Você tá vendo aí, ô Elisângela? Né? A gente já deixou uma saia justa aqui, né? Professor, chama Elis e Eli. Aí fica tudo certo. Elis e Eli. Elis é a coordenadora, Elisângela é você. Isso. Vamos deixar assim, tá bom. Eu não vou lembrar que eu sou péssimo para nome, mas tudo bem. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Então, a hora que vocês quiserem. Pedir para colocar a apresentação do professor aqui na tela, para a gente começar a iniciar aqui. Mas, já mencionando aqui que o professor Juliano é mestre em engenharia da produção. O professor Juliano tem 2 graduações, em uma em engenharia de produção e gestão da qualidade. Também possui graduações
em segurança do trabalho, higiene ocupacional, docência no ensino superior. E, gente, ele atua em várias áreas, ó, engenharia, qualidade, segurança, auditoria, gestão de riscos, projetos, assuntos regulatórios ligados à Anvisa. É um profissional bem completo, né? Eu coloquei até aqui na apresentação que nas horas vagas ele ainda consegue ser músico, tá? Então, é um Ai, gente. profissional bem completo para vocês conhecerem e compartilhar muito conhecimento aqui com a gente na live de hoje. Bem, esse E compartilhamento, né? Só cortando um pouquinho, Elisângela. Esse compartilhamento, pessoal, é nosso, né? Vocês têm as experiências de vocês que são muito importantes e que nesse contexto me ajuda a aprender também, né? Porque eu não estou aqui só para falar, estou aqui para aprender também. E vocês, na vivência do dia a dia, né, não tem nem o que falar. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Tem uma diferença enorme aí. E a Desculpa, interação em Elisângela. conjunto a gente faz, agrega mais, né? É a construção do conhecimento. Cada um sabe um pouco, junta-se o conjunto e aprende mais, né? Então, vamos juntos construir o conhecimento aqui na live de hoje. Bem, Professor, hoje nós vamos falar sobre sustentabilidade urbana, que é um tema bem. extremamente importante. E para começar, né? é, Atualmente a gente já ouviu muito falar sobre sustentabilidade, mas para a gente iniciar, como você pode definir e explicar o que é a sustentabilidade? Então, a sustentabilidade, pessoal, a gente tem hoje aí o movimento ESG, né? Tem várias coisas aí rodando. Eu, na minha dissertação de mestrado, né? Minha dissertação, ela foi voltada para a questão de desastres, né? Então, teoricamente, trata ali de logística humanitária. Não sei se vocês já ouviram falar dessa modalidade da logística, né? E a logística, nesse sentido, vai atender às questões de grandes eventos, né, climáticos, da natureza, acidentes, enfim. Então, falei muito, né, nessa dissertação sobre algumas cidades, smart cities, enfim. A sustentabilidade, pessoal, nada mais é do que nós trazermos para o nosso dia, para a nossa cidade, para a nossa vida, para a nossa casa, não é? Uma junção, né? Econômica, física, moral, o que mais? Bem-estar social de um modo geral, né? Eu falo aqui de Maringá, por exemplo. Maringá é uma cidade do qual, quando eu estava no mestrado, eu já via o atual prefeito daqui em simpósios, congressos, tudo falando sobre tecnologia, não é? E hoje, quem é que vive sem a tecnologia? Nós vamos falar aí mais tarde a respeito disso. Então, a sustentabilidade nada mais é do que práticas, né? E práticas, veja só, a gente pensa muito no governo, né? A gente toca o pau no governo. E não estou falando aqui de partido político, tá? Eu estou falando de governo. Objetivo: Brasil melhor, população melhor, melhores salários, melhores alimentações, melhor moradia, melhor tudo, não é? E o Brasil é extremamente capaz de ser sustentável, né, em todos os aspectos. Então, não falando de partido político, mas de política, né, o que tem sido feito? Então, por práticas que levam, né, toda essa questão do meio ambiente, a questão do reaproveitamento do lixo. Né? Eu até estive vendo uma reportagem no Japão. O que eles fazem? Todo o lixo coletado no Japão, né, eles têm um lugar, né, lugares específicos que transformam esse lixo em gás. Vai mover empresas, enfim. Né? Ou seja, é o injetar de conhecimento e boa vontade, né, naquilo que melhora o país, melhora o planeta, na verdade, né? E aí, quando a gente fala das políticas públicas, nós temos que olhar para nós. Tá? Ou seja, a gente fala muito em preservação do meio ambiente, promoção do bem-estar social,
isso, aquilo, mas e aí? O que a gente tem feito? O que eu e você temos feito? Né? Então, ela visa equilibrar o desenvolvimento, utilizando todos os recursos possíveis para melhorar a nossa vida de um modo geral, né? Então, a gente pensa no desenvolvimento urbano, por exemplo, né? Você tem lá ruas pavimentadas, locais onde as pessoas podem caminhar. Eu estou falando com base aqui em Maringá, pessoal, porque aqui eu vivo, tá? Eu vivo isso aqui. E tenho visto em outras cidades, ando muito por aí, né, ministrando treinamentos, palestras, enfim, e tenho visto que as práticas têm se estendido para as cidades aqui da nossa região. E outras também, né, um pouco mais longe. Então, se eu saio daqui de Maringá, ando 420 quilômetros, eu vou a Foz do Iguaçu. Ando 450 quilômetros, estou em Curitiba. Né? E aí você vê que não há muita diferença, não vou dizer que é 100%, né? Mas a gente vê que há uma preocupação hoje com relação a esse desenvolvimento urbano. Né? Então, iluminação, saneamento básico, enfim, né? Parques, bosques, né, reserva lá nativa, a cidade arborizada, né, Maringá, por exemplo, é uma cidade enorme aqui, com um monte de árvore, né, volta e meia até dá uns BO aqui, né, Elisângela? Então, e ela é fundamentada onde? Em três pilares, que é o que eu digo, aspecto econômico, sociais e ambientais, aonde o governo aplica o seu dinheiro. Aí vamos falar a nível de mundo, tá? Não vamos nem falar aqui Brasil. Aonde? Né? Hoje a gente vê aí, estava vendo uma matéria de um colega aqui, que ele mandou no grupo, não é? Onde a China, hoje, ela está aí em torno de 2023, na verdade, 12 milhões, deixa eu até ver aqui, vou pesquisar aqui, ó. Veja só, 12 bilhões de toneladas de CO2 lançada na atmosfera em 2023. Então, isso não é como é que eu vou dizer? Não é uma afronta, né? Ou qualquer outra coisa, um comentário simplesmente. A gente vê aí, né? Agora, no Brasil, vamos ter lá a reunião, né? Do povo lá, que eu também não nem ando vendo muito essas coisas, porque tem dado um pouquinho de raiva, né? Mas vamos lá, né? Vai ter lá o encontro do grupo, né? Voltado aí para o meio ambiente lá no Pará. Né? Aí você vai para a COP não sei o quê, Brasil 2030. Até depois eu vou passar um link para vocês aqui. Eu vou passar já, né? Que é uma cartilha aí bacana para vocês terem, né? Para vocês poderem. Eu acho que o meu chat aqui não está habilitado. Mas depois eu passo para a professora Elisângela, ela passa aí. Vou passar aqui no WhatsApp, Elisângela, daí você já, por favor. Aí, já Já foi. compartilha, professor? Pode compartilhar, na boa. Para compartilhar mesmo. Né? Então, a gente tem esses três pilares: o fator econômico, sociais e ambientais. Né? Existe um trabalho? Nós não podemos negar que sim. Né? Mas o quanto esse trabalho hoje tem sido. Obrigado aí. Quem que é esse usuário desconhecido aí? Põe teu nomezinho aí, meu jovem. Ou minha jovem, né? Top 20. Muito obrigado. Então, tenho lá, aonde tem sido colocado, será que de fato estão preocupados com a natureza? Será que estão preocupados mesmo com a sustentabilidade? Não é? Porque a gente vê os Estados Unidos, por exemplo, né, agora com o Trump lá, indústria, não tem, né? Então, por um outro lado, nós vemos uma grande parte do mundo trabalhando, né, em prol disso, enquanto isso outros não estão nem aí, né? Principalmente os países mais pobres aqui, os países do terceiro mundo. Né? Então, as políticas públicas, o que tem sido feito, né? A gente vê aí a questão das ODS, né? Temos lá 17 áreas das ODS. Né? Nós trabalhamos aqui a 11, né, no meu mestrado lá. Tá? Então, o que tem sido feito? E as ações, né, pessoal?
Eu falo sempre da questão da energia renováveis, mobilidade, resíduos, área verde, saneamento, inclusão social, né, que eu já comentei aqui algumas coisas. Tá? Então, por exemplo, energia renovável. Tem uma indústria de açúcar e álcool, fiquei sabendo numa matéria aqui há uns dias atrás, uma usina de açúcar e álcool no estado de São Paulo, que é a primeira planta a utilizar todo o resíduo da cana, né? Porque a cana, ela é assim, ela é fabricada, uma parte vira açúcar, e o que sai dessa produção de açúcar, né? Vamos dizer, o que não presta ali na cana, ela vai então para a questão do álcool, né? Vai lá para as destilarias. E aí, desse processo de destilação, sobra ainda um resíduo que eles utilizam como adubo. E aí essa empresa está fazendo o quê? Pegando esse resíduo, transformando em biogás para utilizar na queima, né, na empresa, para gerar energia. E aí, depois, esse resíduo, então, é colocado como adubo. Né? Então, pô, energia renovável. Você hoje, não é? Quando vai lá e instala uma placa solar, o que você está fazendo com a natureza? Está tirando, por exemplo, água. Né? Se a gente tivesse hoje uma política mais, como é que eu vou dizer, um pouco mais firme com relação a isso, né? Nós teríamos muito mais subsídios, por exemplo, para utilizar energia. O que eu penso, né, com relação a essa questão é que a gente, infelizmente, né, estamos num mundo onde o dinheiro fala mais, né, a economia fala mais, enfim. E é isso, né, pessoal? Trabalho, melhores salários, né, uma vida tranquila. Pode falar. Professora, a gente tem algumas interações aqui, algumas mãozinhas levantadas. Vamos lá. Alice, eu vou habilitar seu microfone. Você tem alguma pergunta, Alice? Edivaldo também, eu estou permitindo o microfone, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode abrir o microfone e fazer para o professor. O Felipe também, tá? Estou permitindo aqui o microfone. Felipe, se você tiver com alguma dúvida, que vocês estão com a mãozinha levantada, senão eu já vou abaixar a mãozinha de vocês aqui, tá? Gerson Rosa também, tem alguma dúvida, Gerson? Não, gente. O Antônio? Também não. Pessoal, é o seguinte, às vezes a gente fica um pouco tímido de entrar na live e falar, então fiquem tranquilos, podem escrever no chat sua pergunta, nós lemos aqui a pergunta e vamos responder do mesmo jeito. É legal essa interação, né, ao vivo e a cores aqui, mas tudo bem, né, tá tudo certo. Quiserem, manda ver. Só escreve aí. Pode falar, Tati. Não, eu ia falar que então o pessoal que ergueu a mãozinha, eu habilitei o microfone para vocês perguntarem, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, aproveitem o momento agora. E estou abaixando a mãozinha de vocês. Então, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, aí vocês não levantam a mãozinha para não ficar esse delay, tá, pessoal? Aproveitando aqui, né, que a gente deu uma pausa, professor, tem alguns comentários aqui no chat. Tem do José Newton, que é bem participativo aqui, até nas aulas ao vivo também. Ele comenta que a empresa que ele trabalha no Rio de Janeiro usa o lixo orgânico para gerar gás e outros fins. Bem interessante, né? O Paulo Henrique também fala aqui, ó, na região ele está usando bagaço para fazer um tipo de carvão, né? Para churrasco ou para uso industrial. Eu vou te falar, hein, Paulo, eu adoro um churrasco, não sei por quê, cara, mas eu gosto, hein? Aqui em Maringá, não, em Mandaguaçu, uma cidade próxima aqui, pessoal, eles utilizavam a serragem, né, o corte de madeira, enfim, para fazer acendedor de lareira ou aquelas madeirinhas de lareira. E era exportada para o Japão, isso. Imagina, né? Maravilha isso, né? Quanta coisa a gente não joga fora. Né? Se nós pararmos hoje e olhar para nossa casa, quanta coisa ali a gente poderia separar, que a gente nem está usando, na verdade, né? Fica ali só juntando
bagunça, né? São quantas horas de aula? São 3 horas de aula, Carolina. Professor, tem mais Brincadeira. uma interação aqui no chat da Thalita, e ela faz uma pergunta Uhum. bem legal aqui. É o quanto a sustentabilidade impacta na área da logística? Então, essa é uma pergunta interessante também. Veja só, como é que eu faço a logística, por exemplo, de uma construção? Todo mundo constrói. Aonde eu entrego isso? Tá? Como é que eu pego isso? Eu deixo a caçamba, ou então tá lá uma pá carregadeira, coloca lá no caminhão, e aí aonde eu vou despejar isso? Aonde eu vou colocar, né, esses resíduos? Então veja que dentro da sustentabilidade, a logística ela tem um papel fundamental, que é teórico, basicamente, né, a destinação. Ou seja, eu vou pegar de um lugar e vou levar a outro lugar em segurança. Como assim em segurança, Juliano? O resíduo não vai para um lugar qualquer, né? Antigamente a gente chegava lá numa construção, o camarada pegava a caminhoneta, jogava os entulhos dentro, chegava num manancial ali e tacava de qualquer jeito. Não estava nem aí com a paçoca, né? Hoje já não pode. Nós temos a lei, né? Nós temos lá o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, o Plano Nacional de Resíduos, né? E aí, aonde que eu deposito isso? Então, a logística, ela faz todo esse trabalho, né? Desde a coleta até a destinação final, lá, aonde eu vou depositar isso. Então, isso estou falando de algo simples, né? Mas todo o cuidado, né? Todo o cuidado com esse transporte, tudo isso é parte logística. O Thiago está aí, não é? Se eu tiver errado aqui na minha conjectura, Thiago, você pode ficar à vontade aí para interromper, né? Mas basicamente é isso. E isso para tudo, né, pessoal? Você faz isso para tudo. Então, se você vai lá, pega, por exemplo, resíduo residencial, né? Vai ter que ter a logística, né? Aonde eu pego, aonde eu destino, de que forma eu pego, de que forma eu destino. E nesse meio, o que que eu tenho que fazer? A coleta de lixo, né? De lixo orgânico. Tem que ter um planejamento logístico para eu, por exemplo, diminuir o consumo de combustível, né? Ter lá o meu trabalhador não tão exposto, né? Quer dizer, se eu organizo tudo isso, eu tenho uma rota, essa rota ela tende, né, a ser uma rota inteligente, vamos dizer assim, não é? Inteligente no qual sentido? No sentido de você não ficar indo e voltando, né? Às vezes passando pelo mesmo lugar para fazer uma volta para ir em tal outro lugar, né? Eu lembro de uma cena num treinamento que foi engraçado demais, numa empresa aqui de Maringá. E aí, nesse treinamento, tem um funcionário, e aí nos tornamos amigos, enfim. E nesse treinamento, né, ele contando uma cena, né? Ele com o caminhão, ele era motorista no dia do caminhão de coleta de lixo orgânico, e aí ele parou numa rua, só que a comunicação, né, pessoal? Comunicação também é tudo, né? Logística sem comunicação, meu Deus do céu, né? Vai bater cabeça e só vai dar prejuízo. Então, a comunicação na logística é algo imprescindível, e se ela não for assertiva, direta e objetiva, é dor de cabeça. É dor de cabeça, né? Você vê que até nós, quando vamos sair, né, para algum lugar, nós estamos ali trabalhando logística. Vou daqui para o centro, por onde eu vou? Como eu vou? Vou a pé, vou de bicicleta, né? Vou de carro, né? Para eu chegar lá. Bom, enfim. Aí mudaram o sistema de alavanca do caminhão e ele foi lá para fazer a compactação do lixo no caminhão. Ele puxou a alavanca. Nessa uma, ele colocou 5 toneladas de lixo no meio da rua. Ele despejou 5 toneladas de lixo na rua. Então, vocês imaginam a loucura, né?
Então, só um caso aqui para a gente ilustrar, né, uma cena. Então, e falar da comunicação, né? Mas imagina isso. E aí, para eu colocar todo esse lixo, 5 toneladas de lixo de volta no caminhão, como é que vai ser? Processo logístico, vai ter que vir lá uma pá carregadeira, não sei da onde, né? Vai ter que vir o caminhão de não sei da onde, se for o caso, né? Vai ter que vir um outro caminhão pipa, por exemplo, para lavar aquele chão, aquele asfalto, porque aquilo vira um terror, né? Um cheiro insuportável. Se não Então, haja vassoura, né, professor, para pegar tudo, né? e torneira, né? Então, caminhão pipa, lavar com pressão e tudo mais, né? Uhum. Cenas que a gente precisa da logística. Tá? Então, a logística e sustentabilidade, ela é totalmente ligada, né? Está ali coladinha, porque senão, né, a sustentabilidade não tem lá as questões sociais, né? Pessoas, né? E tá tudo mais. Então, os dois juntos aí tem que caminhar, senão dá problema. Professor. Tem até um É. comentário aqui do Paulo Henrique no chat que ele fala, né, que a logística reversa deve ser um dos pilares da sustentabilidade. E até, dá licença, até me permitam também fazer um comentário, até resgatando um pouco da fala anterior do professor, que eu acho que é interessante que, infelizmente, né, nos últimos anos para cá, né, falando do Brasil, está muito enviesado, né? Então, se você fala uma coisa, automaticamente você é contra outra e vice-versa, né? Você não precisa ser... E não precisa ser só republicanos ou democratas, né? Vamos falar dos Estados Unidos para Não, não ter não. problema. E porque o que eu penso muito sobre logística reversa, e sempre pensei nisso, né, desde quando eu comecei a estudar, é que não necessariamente precisa ser só nesse viés progressista, vamos dizer assim, né? Só nesse viés de só vamos preservar e tal, anticapitalismo, anti-lucros e tal. Não, eu vejo que dá para ter muito lucro com a logística reversa. Que nem o exemplo que o professor falou do bagaço da cana, que o outro, o Guerreiro aqui que escreveu também sobre o carvão. Aham. Enfim, existem muitos exemplos práticos e de sucesso que a empresa ela consegue captar mais recursos, né, que seriam recursos perdidos, lixos, né, obviamente, né, e ela consegue captar esse recurso, trazer de volta para a empresa e às vezes até ainda fica bonito na foto aí, né, ainda consegue fazer um marketing em cima disso, né, então de quebra você faz um benefício social, né, para toda a sua sociedade e ainda faz um marketing muito positivo. Então, eu sempre falo isso para os alunos aqui, porque eu creio que nós temos aqui quase 300 futuros gestores logísticos. Né? Você que não é gestor logístico, você que não é empresário aqui que está na nossa live, você está se capacitando para tal cargo, né? Então, olhem sempre por esse lado, né? Além de, lógico, de lucros, de melhoria, crescimento profissional, mas quando você estiver na sua empresa, pegar um projeto para desenvolver, ou alguma coisa, você precisa de um destaque, quer fazer alguma coisa, vem com esse olhar de sustentabilidade, sim, mas de como que a gente pode agregar. Acho que o grande segredo da logística reversa talvez seja esse, quando os empresários, os políticos também, né, principalmente, perceberem que dá para você ganhar dinheiro e ainda ter um mundo melhor, sabe? Eu acho que a conversa ela fica um pouco melhor, um pouco mais agradável. E cabe a nós somos incumbidos dessa missão de disseminar esse pensamento, né? Isso é verdade. Você estava falando aí, Thiago, eu me lembrei de uma situação, né, da logística reversa aí. Existe uma empresa, pessoal. Existem várias empresas, tá? Mas eu vi uma reportagem específica do Rio Grande do Sul, aonde se pegam todos aqueles pneus que não se usa mais. Por exemplo, o pneu do nosso carro, quando ele chega num determinado ponto, você consegue vender esse pneu para uma empresa de remold, tranquilamente, né? Então, as características do pneu, vai lá, o pessoal vai fazer o tratamento. Eu ministrei um treinamento de CIPA em uma empresa fabricante de pneu de moto e de remold, aqui na cidade de Marialva, próximo aqui, 10 quilômetros. E nessa empresa eu tive o privilégio, né, de entrar no Parque Fabril, até tinha um consultor da qualidade lá, estava ele e o filho dele, e aí nós fomos andar para verificar a questão de riscos, né, enfim. E aí eu tive a oportunidade de ver a forma com que eles trabalham. Então é uma indústria gigante e que pega esses pneus e
botam eles para rodar de novo. Só que esses pneus, depois que eles desgastam, você não consegue mais fazer o remold, né? Então eles têm que ser descartados literalmente. E aí essa empresa do Rio Grande do Sul, o que que faz? Tira todo o aramado do pneu, pica inteiro ele e vende para a fábrica de asfalto, né? Então veja, algo que de repente antigamente, né, ficava ali na natureza criando mosquito da dengue, né? Hoje a gente tem aí mosquito da dengue adoidado, né, para quem quiser. Toma cuidado com esse negócio, hein, pessoal. Tem que cuidar com essa história aí. Já vamos aproveitar a live aqui para nós dar esse recado para vocês aí, tá? Então, cuidado, dengue aí tá matando e, meu Deus do céu. Professor, Bom, oi, temos pode falar. o José Marcos aqui que ergueu a mão. Não é? José, se quiser habilitar o microfone. Boa noite, professor. Boa noite, Boa pessoal. noite. Professores. O interessante da logística reversa é porque eu estou escrevendo um artigo sobre isso na área de tecido. Se nós olharmos o mundo inteiro, hoje é toneladas. Hoje, e principalmente nós aqui na região sul, né, que eu estou no Rio Grande do Sul, é um polo do churrasco e da maior praia do mundo. Nós estamos tendo assim, um polo fabril, né? Então estamos tendo bastante dejetos, vamos colocar a palavra de dejetos. Sim. Mas nós esquecemos assim, de fazer o subproduto, né? Do tecido, fazendo telhas, fazendo até mesmo agora tijolos, né? Porque esse subproduto é dinheiro, né? O empresário perde dinheiro. Por exemplo, na área de laticínio, que é a área da minha família, tira o leite da vaca, faz o leite, faz a manteiga, faz o queijo, o soro do queijo, tu faz a ricota, tu faz a bebida láctea, entendeu? Faz então, o whey, protein. Sim, também. Então, quer dizer, o empresário hoje tem que ter essa visão. Tem que ter, opa, o que eu, desse dejeto, dessa sobra, o que eu posso tirar dinheiro? O que eu posso fazer melhor? A logística e a engenharia estão muito ligadas, são áreas que trabalham muito junto nisso. E esse artigo que eu estou começando a escrever, né, para a Unicesumar, se Deus quiser, hoje, já foi aprovado, só basta o professor entrar em contato comigo dessa área, que eu achei o seguinte, é um nicho de mercado que poucas empresas nessa área estão tendo essa visão. Inclusive, tem uma cidade no Paraná, aí, que é um do Polo Fabril, que estão começando a pensar nessa área. O que eu vou fazer com os meus retalhos? Só mulambo? Pô, mulambo, um saco de mulambo é R$1, ficamos aí. Fazer estopa para usinagem. Se eu colocasse fazer tijolo, se eu fizesse um cano, se eu mudar o sistema, o algodão para outro tipo de tecido, o que eu vou ganhar? Entendeu? A engenharia e a logística reversa estão se trabalhando muito nessa área. E é uma área que está para crescer no comércio, né? No mercado de logística. Hoje, o pessoal pensa, na minha época, eu sou um pouquinho mais do que você, professor, logística era sobre transporte. Hoje nós transpassamos essa coisa de Totalmente. Entendeu? Foi uma coisa que me chamou a voltar de novo a um banco universitário, a ler, a pesquisar, a estudar essa área. Acho que é muito interessante. É uma área muito ampla, né, José? Sim. Então, Uma área muito ampla de atuação, né? Vou deixar o senhor terminar. Mas é interessante, é nessa área, é esse ponto de vista que eu estou indo para a logística. Entendeu? Legal. O que eu posso fazer, trabalhar, né? Essa do tecido eu não sabia, não. Eu sei que o pessoal faz as estopas, né, para usinagem, essas coisas. Sim. Mas a questão de tijolos, essas paradas não tinha. Não. E é legal, né? Porque é uma fibra resistente que dá uma sustentação total, né? Vamos pensar lá para o alajota, para o tijolo, sei lá, né? O que a gente pensa. Ou até mesmo o drywall, né? O tijolo sustentável, né? Hoje. Sim. Todo mundo está buscando isso, né?
Porque eu sim. penso, José, eu tô achando que você é carioca, bicho. Você tá Sim, morando no Rio sou. Grande do Sul. Olha lá, ó, tô Eu falando. já estou aqui há Disfarçado 17 ele aí, anos. ó. Abre a câmera, José, para a gente conhecer você Ai, também. Eu casei, vim a trabalho, casei, não quero mais voltar para o Rio, né? Pro Rio. Tem meus pais, tudo isso. Aí, ó. Que são duas telas, deixa eu virar aqui. Muito bom. Então, cara, uma cidade muito boa aqui, gostei. Então, o É. Rio, para mim, agora eu sou turista, sou mineiro, eu sou cariúcho, né? Você mora em que cidade aí? Eu moro em Rio Grande. Rio Grande. Aqui é conhecido como o Cassino, né? A maior praia do mundo, Maior praia do 360 mundo. quilômetros. Do Brasil. Sim. Eu toquei nessa região, eu toquei no Rio Grande do Sul, né? Toquei em Caxias, Vacaria, Uruguaiana, já andei um monte aí, Santo Ângelo. Só Caxias que eu conheço. Caxias é uma cidade bonita, hein? Eu gosto da Serra de Caxias. Sim. Mas Rio Grande aí é bom aí também. Eu conheço a 5ª Capitania dos Portos aí da Marinha. Sim. Tem amigos meus. Tem amigos meus lá, né? Na minha família, tudo é B. Tudo é dos periquitos. Bom. Tá, pessoal? Obrigado, José. Obrigada, José. Valeu, José. Professor, tem mais um aluno aqui que está com a mãozinha levantada. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Jucineison, se quiser ligar a câmera também, a gente já conhece você, o microfone. Ali, está aqui. Raramente a gente consegue, né? Pode falar. Esse é o pessoal. Pode habilitar o microfone, Jucineison. Tá só o olhinho dele. Vai lá. Pode fazer a sua pergunta, tá? Seu microfone está habilitado, mas você tem que clicar na parte superior ali para a gente poder te ouvir. Canto superior, do lado direito da tela, tem um microfone e você tem que clicar para abrir ele, tá? Às vezes ele clicou sem querer, Ni. Então. Ele abriu a câmera? Tá, abriu a câmera, mas não abriu o microfone. Ou às vezes o microfone está com não está habilitado no computador, né? Pode ser? Pode ser também. O Daniel também tinha levantado a mão aqui, não sei se ainda vai querer compartilhar com a gente. Não? Então, vamos dar sequência aqui. 240 alunos, quase 240 alunos online, hein, professor? 244 alunos está aqui, né? Mas daí tem nós, vai dar 240. O José Newton também está aqui com a mão levantada. Vamos lá. Vamos conhecer você, José Nilson. Pode abrir o microfone e a câmera, tá? E aproveitando, pessoal, a gente tem um canal no Spotify que chama Logística no Ar, hein? São pílulas de conhecimento, tem muitas participações especiais aí de muitos professores, nós também. Então, depois dá um confere lá, entra no Spotify, Logística no Ar, que aí tem conteúdo até umas horas aí para vocês poderem aproveitar. Se deliciarem, né? Isso aí. Já aproveitando aqui, convidar o professor Juliano para gravar um podcast para a gente, porque sempre é bom, né, a gente compartilhar conhecimento. Ó, a Elisângela. Vamos agendar aqui, professor, ela não perde a aproveitando. oportunidade, professor. Não. Mas eu gosto. Eu gosto dessas parcerias, são muito boas, porque, como eu digo, bons profissionais, né? É sempre bom a gente trabalhar com bons profissionais. É muito legal. Bom, vamos lá. Continuando aqui a nossa conversa, pessoal, se não quiserem aparecer, escreve no chat, não tem problema, tá? Não tem problema. Vamos trocando ideia aqui. O do José Newton e de Jefferson está aberto, tá? Se alguns dos dois quiserem falar, fique à vontade agora. Mas, professor, enquanto não tem nenhuma pergunta dos alunos, eu queria saber quais são ali os maiores desafios que as cidades brasileiras elas enfrentam para colocar, então, essa logística reversa na prática, né? Porque na teoria a gente fala que é sempre muito lindo, né? A gente escreve todo mundo, mas na prática, qual que é o desafio que você acha que tem? Vamos lá. Primeiro é infraestrutura.
né? O Brasil, ele carece muito, né, de infraestrutura. A gente vê essas infraestruturas bem presentes em algumas cidades, né? Até as capitais mesmo são complicadas, a gente vê, né? Mas eu acho que a infraestrutura, além de ser complexa, né, mesmo porque nós temos uma legislação, pelo menos aqui no Paraná, né, nós temos uma legislação que ela trava muito isso, ela é muito truncada, né? Para você abrir, por exemplo, um aterro sanitário, né, você tem que desvendar o mundo. E não tem infraestrutura, né? Vamos lá, a gente comentou aqui anteriormente com relação à coleta e tratamento de resíduos, né? Nós temos, obviamente, lá a coleta seletiva, tá? Tudo bem. Algumas cidades têm, outras não, né? Aqui na cidade de Maringá, nós temos aqui a coleta seletiva. Então, você vai lá, põe o seu plástico, papel, enfim, né, lá fora. O pessoal passa uma vez por semana, aliás, 3 vezes por semana recolhendo, tá? Agora, vamos lá. Aonde eu vou depositar, por exemplo, um resíduo orgânico? O que o pessoal tem feito? Construído montanhas, né? Montanhas e montanhas e montanhas de lixo protegida por um plástico, não é? Que fica aquele negócio fermentando e não usa aquilo para nada, só para criar urubu, não é? E mau cheiro, só. Então, eu penso que se o Brasil investisse um pouco mais em cima disso, não é? Com essa relação da sustentabilidade, seria muito legal. Por exemplo, os biodigestores. Por que não? Por que nós não temos lá pelo menos pelo que eu sei, né? Lá no aterro sanitário não se utiliza o gás gerado pela decomposição orgânica para gerar um biogás e, nesse sentido, né, nesse contexto, vender isso. Pegar esse dinheiro, é o que eu falo, é política pública. Pegar esse dinheiro e investir em outra coisa, né? O país, ele onera, o Estado onera, né, o trabalhador, enfim, nós, sendo que muita coisa poderia sair das nossas costas, né, do imposto, ser melhor utilizado lá o dinheiro. Então, é uma forma de renovar, sem jogar esse gás metano aí na atmosfera, entre outros gases, né? Então, primeiro, a questão da infraestrutura. Segundo, a questão dos custos altos. O Brasil é uma taxa infeliz, né, de tributos, do qual você, para comprar algo, né, você paga mais imposto do que o próprio produto. Então, os custos altos, né? Custos altos. Outra coisa, regulamentação. Eu tenho a regulamentação? Tenho, mas e daí? Eu tenho a regulamentação, mas eu não tenho fiscal. Olha a infraestrutura aí. Recursos humanos. Então, como é que eu fiscalizo? Né? Como é que eu vou lá e chego nas empresas e faço? Né? Eu lembro que na empresa que eu trabalhei, quando surgiu, né, essa questão de meio ambiente e tudo mais, que aí começaram a pegar um pouco mais no pé, surgiu lá o plano de gerenciamento de resíduos sólidos aqui na cidade, tive que ir atrás, correr atrás para poder destinar o nosso resíduo. Que resíduo? Resíduo de aço, polietileno, alumínio, resíduo químico, né, que era utilizado no processo. Mas e quem fiscalizava? Ninguém fiscalizava. Né? Então, para que regulamentação? Então, eu penso que a lei está aí, mas e aí? E é claro, pessoal, que eu quero falar uma coisa para vocês aqui que eu tenho pregado muito por aí, sabe? É a questão do comportamento. O comentário, né, anterior com relação aos proprietários de empresa e etc. Né? É comportamento, gente. É o comportamento. É o meu comportamento e o seu comportamento e o comportamento de todos é que vai mudar o negócio. Né? O problema é que o nosso comportamento ele pende para as nossas necessidades. Né? E aí ninguém fiscaliza. Tá? Não estou dizendo que não tem fiscalização, tá, pessoal?
Eu estou dizendo que a fiscalização é precária. Eu não tenho contingente. Se faz uma legislação, né, pesada, mas não tem quem fiscaliza. Só vai fiscalizar depois que aconteceu o problema. Né? Depois que aconteceu o problema, pá, é todo mundo. Questão de tecnologia, pessoal. Né? Tecnologia. Aplicação de tecnologia. Como eu estou falando, por exemplo, o biodigestor. É algo muito simples, né? Muito simples de fazer, não é? E que cabe a todo mundo. As cidades, algumas empresas, né? Tratamento de resíduo. Né? Tem empresas que aplicam defensivo agrícola. Eu ministro muito treinamento em usina de açúcar e álcool. Pessoal, empresas especializadas em lavagem dessas roupas. E aí, para onde vai o resíduo? Né? Será que essas empresas estão fazendo o tratamento correto? Será que elas estão, como é que eu vou dizer, tirando, eu esqueci o termo aqui, né? É que a gente Consciência, usava. professor? Não, não é não. Conscientização, Ou se realmente estão responsabilidade. fazendo, né? Às vezes é só para É, inglês ver, né? Que nem... isso. Não é anular, né? Eu esqueci a palavra aqui, daqui a pouco eu lembro, eu falo para vocês. Né? A questão da responsabilidade compartilhada, pessoal. Então, vamos lá. Eu sou um agricultor, vou pegar esse exemplo aqui, tá? Sou um agricultor que mexe com defensivo agrícola, não é? Aí a Elisângela, por exemplo, é aquela pessoa que compra o meu produto, tá na feira, sei lá, qualquer lugar aí, não é? Da onde que está vindo esse produto? O que foi utilizado nesse produto? Não é? Responsabilidade compartilhada. Eu tenho que cobrar a pessoa que faz para eu saber de onde vem e ver se a gente consegue mudar esse comportamento dessa pessoa. Não é? Eu preciso saber. Essa responsabilidade é nossa. O que a gente faz? A gente simplesmente passa de largo, né? Nós não queremos ver, não queremos saber, enfim. É claro que eu não estou generalizando isso, né? Tem pessoas e pessoas, tá? A questão da conscientização da população. Aonde você vê programa ou aonde você vê uma reportagem, uma matéria legal, a não ser falando de desgraça, né? Porque já aconteceu, que estão lá cuidando do meio ambiente, que estão cuidando das cidades, que estão cuidando da população. Onde você vê, por exemplo, numa mídia de grande abrangência, não é? Ou nas mídias, seja ela, hoje não nem, o escrito eu não vou nem falar, né? Porque já foi, né? Aqui, depois, ó, tem um usuário desconhecido aqui que fez uma pergunta, tá? Então, será que... Não vejo, você vê? Alguém aí vê? Né? Tá lá, o pessoal fala do INSS, da aposentadoria, de não sei o quê, de política pública, privada, política de segurança, política econômica, mas ninguém vê fazendo propaganda de um descarte correto, não se ensina nas escolas, não tem um programa descrito lá nas escolas para a gente pôr isso na cabeça das crianças. E criança, pessoal, é fogo, hein? A tal da criança, se ela aprende, se ela vê você fazendo errado, ela te cobra. E não tem choro nem vela, é transparente o negócio. Não é? A gente vê, todo mundo fala mal da China, né? Tudo bem, mas vamos lá. Você vê a cultura da China. Você vê a cultura do Japão. Né? Exemplo, gente. Não tô falando aqui de economia, não estou falando de nada disso, tá, pessoal? Não estou falando de socialismo, não tô falando da educação. Educação. Então, uma criança com 6 anos de idade na China, para vocês terem uma ideia, essa criança, ela já, na cabeça dela, ela já tem que ajudar o pai, a mãe, nas coisinhas de casa lá. Né? Então, aonde a gente vê isso? Aonde a gente ensina? Quer dizer, se a gente não consegue ensinar, hoje o professor ele não tem, ele não pode educar, ele tem só que falar sim, sim, não, não, e tá tudo certo, porque se ele levantar a voz para um aluno, ele pode até ser mandado embora e talvez até preso, processado por agressão. Imagina isso. Né? É claro, salva aí as devidas proporções, né, pessoal?
Também não Mas dá até no para... nosso ambiente acadêmico também, né, professor? Que a Sim, academia aqui, que seria o espaço justamente para isso, né, para as discussões, para a melhoria da sim, sociedade, também a gente vê que tá muito, tá difícil, né, a gente conseguir, não é nem expor opinião, mas colocar temas em discussão, né? Propor pois temas para é. discussão. Que você fere a moral ou o moral do governo. Enfim, né, pessoal? As pessoas hoje se doem muito, mas não vamos nem entrar nessa questão porque não é o objetivo da nossa live, tá? Já Mas a ficou bravo. conscientização. A Oi? conscientização vem de casa, né, professor? Vem da base, para a gente Exatamente. poder cobrar Isso. alguém, cobrar uma empresa, cobrar Isso mesmo. na feira ali o agricultor, ou enfim, qualquer Sim, pessoa, a gente primeiro tem que dar o exemplo, né? E ensinar os exatamente. filhos. Teve um comentário aqui, hoje que foi da Carla, que a logística reversa começa dentro de casa. Então, a Sim, responsabilidade de pegar ali um Excelente. produto, um plástico, uma lata, um vidro, principalmente, separar certinho, colocar apenas no dia, mais ou menos no no horário horário. que passa, né? Que a prefeitura, Isso, na maioria das cidades, tem aquele cronograma da reciclagem, né? O dia que passa, o isso. orgânico, para a gente conseguir organizar, né? Dentro de casa, Aproveitar os Exatamente. para a gente insumos conseguir em mudar casa. um país. E Aproveitar professor, também, né? Questão de compostagem em casa. Quem gosta de horta, quem tem espaço para horta, pô, quanto material orgânico a gente joga fora que poderia virar uma compostagem ali, um adubo de altíssima qualidade, né? Então, e só arrematando aqui, Tatiana, a questão que eu comentei e vou reforçar. Pessoal, quer mudar, quer alterar, eu falo isso nas empresas, quer mudar a empresa, quer mudar a sua casa, quer mudar a sua cidade, quer mudar o seu estado, o seu país, quer mudar o mundo, mude o seu comportamento. Se você não mudar o seu comportamento, de nada adianta nós falarmos aqui durante 50 horas de live, você estudar 30 anos, ler os melhores livros e participar de palestras com os melhores palestrantes. Não adianta nada. É você quem decide, sim ou não, e pronto. Se você não mudar o seu comportamento, não adianta de nada. professor, dando continuidade aqui, nós Vamos tentamos lá. interação com o de Gerson, né? Só que não foi Uhum. possível. Mas ele colocou aqui no chat a dúvida dele para a gente Vamos lá. perguntar sobre o que você acha do aumento das ferrovias, exemplo, a rodovia Norte-Sul, e também a novidade, né, que dos caminhões movidos a energia, também do hidrogênio, que tem muitas frotas aí que são movidas a gás, né? Como a gente tem visto na Europa e aqui no Brasil também já está intensificando. O que você acha de tudo isso? Eu acho a ferrovia, pessoal, é o melhor meio de transporte que a gente tem, né? A gente poderia ter, além do fluvial, né? Com relação é o que eu falo, né? A questão da infraestrutura e do interesse. Por que que eu vou colocar uma ferrovia norte-sul, né? Porque as coisas vão capengando no Brasil, né? É algo para se fazer em 5 anos, os caras demoram 50. Qual é o interesse dos empresários que mexem com combustível do mundo, né? Em construir uma ferrovia que cata aí e carrega quantos mil caminhões de uma vez só, né? Seria ótimo se a gente conseguisse, né, trazer essa consciência para o Brasil, né, de uma forma mais, vou falar uma forma mais agressiva, tá, pessoal? E a comprar essa ideia e mandar ver. Porque, vamos lá, um caminhão carrega quantas toneladas? 20 toneladas, 15 toneladas, 30 toneladas, depende, né? Ou um trem, um vagão de trem, quanto que não carrega? Aí você pega no trem, você tem, vamos pensar que uma composição aí de 150, 200 vagões. Eu tenho duas máquinas na ponta e duas máquinas atrás, né? Duas puxando e duas empurrando. O trem é movido a combustível, são ali geradores, né? Hoje é tudo elétrico, não tem mais Maria Fumaça, né? Mas olha o quanto de combustível, o quanto de CO2 seria evitado ser jogado na natureza. Nós estamos aí, ó, um planeta onde temperaturas na linha do Equador chegam aí a 50 graus, pessoal. Sensação térmica de 50 e tantos. Né? Nós chegamos agora, no verão passado. Né? Então, lá na linha do Equador, o sol torra na sombra.
não é? O recurso hídrico indo embora, enfim. Tudo por quê? Processo produtivo, caminhão, carro, né? Claro que não é só caminhão, né, pessoal? Carro, enfim, né? Jogando um monte de porcaria aí na natureza. Então, se de fato ocorresse, né, essa questão da linha férrea, seria maravilhoso. Qual que é a outra, Elisângela, que você falou? Ah, dos caminhões, né? Bom, a tecnologia bacana com relação aos caminhões elétricos e a gás, tá? A gás ainda é mais seguro, na verdade, hoje do que o próprio caminhão elétrico, né, com recurso elétrico. E não é porque ela é um risco de, como é que eu vou dizer, de ficar na mão. Não, é risco de explosão mesmo, né? Tá certo que é 1 em 1 milhão, né? Mas eu acho muito legal, porque o recurso elétrico, pessoal, é bacana. Mas aí eu pergunto, aonde é que vai essa bateria depois? Aonde vai todo esse lítio? Eu fui ministrar um treinamento também numa empresa a 70 quilômetros daqui, de fabricante de baterias de carro. Tá? Pessoal, o processo é totalmente químico e chumbo. Então, as pessoas estão expostas a dois materiais extremamente perigosos, né? E aí? Acabou, vai para onde? As baterias de carro ainda, né? Essas comuns, ainda pega-se de volta, refaz lá o trabalho, está tudo certo. Né? Mas a de lítio, aonde vai? Professor, porque Mas, não existe o fora, né? Tudo está dentro do planeta, não tem como a gente descartar, mandar exato, embora. e não é um material que você coloca lá na air fryer, por exemplo, e derrete ele, né? Não dá, entende? Você vai ter que enterrar isso de alguma forma, né? Vocês lembram lá do Césio, né? Lá em Goiás? Tem lá essa porcaria até hoje, pessoal. Então, vocês imaginam, isso não é um produto biodegradável, né? É complicado, Olha é complexo Chernobyl. isso. Né? É complexo isso. Então, é muito bom todas essas mudanças que estão acontecendo ao longo, né, do mundo aí. Mas o lítio também é algo que amanhã ou depois acaba, né? Ou seja, a gente precisa. Na verdade, pessoal, existem, né? O dono da Gurgel, por exemplo, né, morreu lá, fez o primeiro carro movido a água, pessoal. Pensa nisso, né? Um carro que anda aí 500 quilômetros, sei lá quanta, autonomia muito maior, né? Por conta da queima do hidrogênio, carro. Então você imagina, estou lá com uma garrafa d'água, né? O carro parou. Chata minha garrafinha d'água, põe lá dentro, já anda mais 200 quilômetros. Imagina isso. Quem que quer isso, né? Esse é o problema. O problema não é o que fazer. O que fazer, nós temos tecnologia de sobra. De sobra. O Brasil mesmo é exemplo aí para o mundo numa série de coisas, né? O problema é o conflito de interesses. Esse é o problema. Né? Eu penso, né? Talvez eu esteja errado, mas eu Sim. penso nisso. Professor, mas dando continuidade aqui, o José Nilton agora levantou a mão, acho que vai dar certo. Agora vai. José Nilton, pode Boa falar, noite, ligar a pessoal. câmera, se quiser. Opa, boa Boa noite a noite. todos. Noite. Então, professor, o senhor ressaltou sobre os pneus. Aqui Sim. no Rio de Janeiro, nós fazemos o seguinte: Aham. pegamos esses pneus, fazemos toda a reciclagem com eles, com a sustentabilidade muito grande aqui na nossa cidade, né? Fazemos Uhum. bancos para as crianças Aí. brincarem, fazemos Isso é legal, hein? urbanização, né? Fazer parte de onde fica as crianças para brincarem, colocar plantas, encher pneus de adubo. O adubo nós pegamos do aterro sanitário, onde a prefeitura joga todo o lixo de reciclagem, né? Sim. Pegamos todo esse adubo e colocamos nos pneus. Os restantes dos pneus que sobram todos, colocamos para fazer asfalto. Uhum. Outra parte, pegamos, pintamos e fazemos urbanização. Uma coisa interessante também, professor, que fazemos aqui também, sabe que temporais, as árvores caem, a árvore tem que ser cortada, porque acontece muito acidente, acontece ventos, os troncos de árvores aqui, nós transformamos eles todos em brinquedos, né? Fazemos também cadeiras, o pessoal sentar nas praças, Aí, fazemos ó. bastante coisas com esses troncos para não
ficarem jogados fora, para alguém botar fogo, para não vir degradar a natureza. Sim. E também o nosso aterro sanitário aqui também, nós também trabalhamos também com biogás, como o senhor mencionou, né? Comentou. Até os japoneses vieram aqui estudar um pouco sobre o nosso biogás aqui no Rio de Janeiro. E uma coisa interessante é que falando sobre fizeram a pergunta sobre os caminhões aí, os nossos caminhões, alguns caminhões de coleta de lixo aqui da nossa companhia de limpeza, já trabalham já com eletricidade, né? Alguns fizemos o Olha aí, teste que no ano legal. passado, alguns caminhões realmente deram muito certo, só que o nosso gestor achou também sobre as baterias. Como é que vai fazer com as baterias? Eu não quero degradar nada disso. Então, diminuímos a frota, né, desses caminhões e estamos agora com mais uns 15, mais ou menos, isso para refazer como é que vai ficar esse teste. Sim. E também eu estava lembrando uma coisa também sobre esse negócio dos caminhões. É uma coisa interessante que ele também causa também acidente também, que ele é muito silencioso. Sim. Silêncio totalmente desses caminhões, né? Então, os funcionários que trabalham atrás de caminhões não percebem quando o caminhão dá ré. Nós colocamos, eu dei dela, colocamos silenciador para o caminhão avisar quando está dando ré, né? Ficar apitando Sinalzinho sonoro lá. Isso, justamente não acontecer esses acidentes. E uma coisa para finalizar, uma coisa interessante que nós tivemos aqui, uma experiência, o senhor falou sobre os japoneses, né? Nós tivemos aqui em 2013, não sei se vocês lembram, a Jornada Mundial da Juventude, foi na praia de Copacabana. Sim. Interessante que todo o lixo foi dividido as partes fizemos uma logística interessante, né? Para pegar todo o lixo de todos os países. Ficou dividido, alguns países ficaram divididos. E a parte do Japão era super interessante. Os caras deixavam o lixo todo separado, todo nos seus montes. Quando a gente chegava com os caminhões para pegar, estavam os lixos deles todos separados. Super organizados os caras são. Coisa linda, Japoneses, né? Coisa linda. O japonês realmente é uns caras que eles trabalham realmente com a logística reversa muito interessante. Sim. Mas muito obrigado pela oportunidade. Estou nós é amando que fazer agradecemos. logística, tá muito bom. Muito Que obrigado. bom. Muito Obrigada, bom. José Valeu. Newton. Ô, José Newton, você estava falando a respeito do caminhão, talvez o sinal sonoro seja bacana, mas de repente, uma ideia, né? Olha eu botando Sim. pitaco já. Coloca Tá, sim, isso é ótimo. de repente, uma lanterna ou um giroflex atrás, que quando se engata a ré, ele começa a girar, a pessoa tem, além do sinal sonoro, o sinal visual, né? Isso é bacana também. Entendi. Pode ser, Nós né? temos aqui um cortador de grama também, que ele Aham. tem esse giroflex também, que ele trabalha com controle remoto. Ele é Aí. super interessante. Nós compramos Olha lá. ele no Japão. Compramos no Japão, Olha aí. né? Compramos Ô, 6 Nilton, máquinas, mas muito boas. é Rio de Janeiro capital aí mesmo? Sim, Rio de Janeiro capital. Rapaz, olha só, e só falam coisa ruim do Rio de Janeiro, né? Mas é Não, uma coisa legal, cara, meu. A mídia eu não tenho um primo, mostra, a mídia não mostra isso. eu tenho um primo no Rio de Janeiro, cara. Tem coisa muito linda no Rio de Janeiro. Tenho amigos no Rio de Sim, Janeiro. Que bom. Tem muita coisa boa no Rio, não é só a bandidagem, não. É o que eu falo, né? A mídia não quer Não. saber de mostrar isso. A mídia quer Isso saber aí, só isso de aí. ferrar, né? Se vir ao Rio, me liga, entra em contato, vem aqui na minha casa para tomar Pô, um legal. café. Vamos aí tomar um café. Isso mesmo. Isso aí. O paranaense ama um café. Café é muito bom, Deixa né? eu fazer um comentário aqui, o José, que você falou aí a respeito da separação do lixo, né? Eu tenho alguns amigos no Japão e aí eles tiveram a experiência, estão lá, na verdade, né? Numa Sim. obra missionária lá e, enfim, como é que funciona lá? Os bairros, lá não tem coletor de lixo igual nós temos aqui, não tem caminhão. Lá o bairro se une para fazer a coleta do lixo. Não é igual aqui que nós pagamos para alguém coletar. Diferente, né? Então é muito legal isso. É um povo muito organizado. Né, professor? Super organizado. Eu já Sim. tive uma breve experiência no Japão, morei lá por um tempo, e Aí, realmente essa bom. parte do orgânico, do reciclável, é tudo muito organizado. A própria prefeitura, pelo menos na época que eu estive lá, entregava sacos de lixos para cada tipo de resíduo, cada tipo de Uhum. resíduo. E tinha um calendário certinho e o ponto onde você poderia deixar.
Aqui no Brasil a gente tem a comodidade, né, de às vezes comprar aquela lixeirinha e colocar na frente de casa, na frente do prédio, container. Lá não, tinha os pontos que você deve entregar. E tem o horário que você tem que entregar. Então, se seria das 6h30 às 7 da manhã, é 6h30 às 7 da manhã. Passou disso, se um dos moradores, os seus vizinhos, perceberem que foi você, ele pega o seu saco de lixo, leva lá na porta do seu apartamento, da sua casa. É isso Então, mesmo. você vê Paulada. muitos super organizados. E vira e mexe tem mutirões, porque lá é tudo muito limpinho. Mas tem mutirões que o pessoal pega, se junta e vai lá recolher qualquer tipo de resíduo que tenha na graminha, perto da rodovia, nas redondezas perto de casa. Então, assim, a disciplina lá é incrível. Aí que vem, né? A educação vem de casa, porque desde pequenininho não pode fazer nada errado. E dentro das fábricas, porque eu fui operária, tá? Trabalhei nas fábricas, na logística de produção, e dependendo do resíduo, você tem que descartar exatamente naquele container. Se descartar errado, meu Deus do céu, né? Dor de Então, cabeça, a né? partir dali que já vem a logística reversa, porque tudo que puder ser reaproveitado é reaproveitado. É E praticamente tem que tudo, ser, tudo. tem que ser. O japonês é muito metódico, né? Eu sempre falo, e eu sou apaixonado pela cultura japonesa, meu. Eu gosto bastante, assim. Gosto de ver isso deles, né? Eu gostaria de ser daquele jeito, mas eu acho que eu morri aqui no Brasil porque não dá. A gente que trabalha com qualidade, por exemplo, né? Que faz um trabalho mais sério, a gente já fica louco com a falta de organização, né? Com aquela... Você imagina. Mas quando o Fico em dúvida. brasileiro vai para lá, ele se disciplina, professor. Nem Mas aquele sofrem, papelzinho de bala é descartado, é colocado no mas bolso e esperar achar uma cesta de lixo ali para colocar dentro. Mas tem o Felipe aqui que gostaria de fazer um comentário com a gente. vamos lá. Felipe, pode habilitar o microfone. Na parte superior ali do lado direito da tela, Do lado do sair aí tem um microfoninho. é você clicar. Eu vou mandar um print aqui no chat aí para quem quiser. Aí já dá uma olhadinha aí. Pessoal, quiserem fazer algum comentário, porque já estamos aí na reta final da nossa live de hoje. Aproveitem, erga a mão, habilita o microfone, vamos participar, hein? Aqui, o Thiago está colocando no chat aqui, ó. Thiago Richard Carneiro. Muito bem, vou ler aqui, tá? Boa noite, Juliano. Possuo uma dúvida. Trabalho em uma empresa que produzimos esteiras de borracha para mineração e essas esteiras para fins agrícolas com tecidos de borracha também. Ao seu ver, como podemos implementar a logística reversa nesse meio? Ó, Thiago, eu penso o seguinte: a empresa, ela, como disse o colega, né, anteriormente, ela consegue enxergar o retorno dessa esteira da empresa para se fazer uma reciclagem, ou até mesmo vender, né, como um subproduto de alguma coisa, né, já que tem borracha, né? Então, a borracha é interessante, como o nosso colega também falou lá a respeito do tecido, né, porque ela tem que ter uma trama ali. Então, é possível fazer isso? De repente, é possível, né? Triturar tudo isso, usar até na construção civil, né? Dependendo por conta do tecido aí. E empresa de asfalto, né, pessoal? Então, eu Aqui, acho que dá para fazer bastante, inclusive. Pode falar, Thiago. não, eu ia falar que aqui em Maringá tem até um exemplo bem legal. Não deu muito certo no começo, mas depois ficou legal, que é a pista de caminhada do Parque do Ingá, né? Que fizeram Ah, em sim, Emboçada. sim, Então, sim. assim, é um projeto bem bacana aí. E quem já eu corro lá, no começo, né, ela choveu pra caramba e a pista foi embora, né? Mas depois acertaram. Então é bom pra caramba. Então, mas eu falo, né? Isso aí é uma boa também, né? Quer dizer, é um subproduto de alguma coisa, né? Agora, o que eu penso assim, ó, lembra da infraestrutura que eu falei? Custos altos, né? Tecnologia aplicada,
Aí eu penso assim, ó, tá, eu acho muito legal aquela pista emborrachada, é uma fofinha, pessoal, para caminhar, o impacto reduz bastante, né? Eu já caminhei muito naquele parque. Hoje em dia, se eu caminhar, de tropeçar, eu rolo, mas já caminhei bastante lá. O que acontece? Cara, você vai fazer um negócio aonde zilhões de pessoas vão caminhar ali, exposta a todas as intempéries da natureza, né? Olha o prejuízo lá, né? Quando descolou todo aquele troço. Então, o que eu penso, às vezes, por conta do custo alto, as pessoas até fazem de qualquer forma, né? Fazem de um material mais pobre, vamos dizer assim, não fundamenta, não faz uma fundação bacana, um apoio bacana, não é? Sei lá. Então, e a gente perde com isso, não é? A população perde com isso. Então, até a ideia é boa, é bacana, mas quando feita com responsabilidade, né, pessoal? É usar de fato um bom material, porque não é para a população, não é promover um ambiente social, né? Então é complicado, mas é uma boa opção mesmo, viu, Thiago? Você lembrou bem aí das pistas de caminhada. Bom, Professor, temos mais o Cristiano aqui com a mãozinha levantada. vamos Se lá, puder Cristiano. já abrir o microfone, Cristiano, compartilhar seu comentário, sua dúvida. Boa noite aí para Boa todos. noite. É só um comentário mesmo, né, agregando do que foi falado antes, a questão de acho que é cultura mesmo. A cultura hoje do povo brasileiro tem aquele jeitinho lá de malandro, né, que acho que ficou isso. Tudo tem um jeitinho, quer burlar, então isso ficou, acho que é um jeitinho brasileiro para tudo, mas assim, acho que a gente foi falando lá de cultura, até nas escolas hoje, eu acho que já tinha que ter isso lá na raiz, questão do lixo, da reciclagem, já vim ensinando, já ter isso lá na escola para as crianças, assim, embora que a gente Caiu Oi? a conexão dele lá. Edivaldo, se você puder já habilitar seu microfone. Cristiano caiu. Edivaldo ergueu a mão. Edivaldo? estou Ou aqui. o Cristiano voltou. Tá, não, é que eu estava falando aí só essa questão mesmo da cultura, né, e aqui na região onde que eu moro, trabalho na empresa, assim, a gente tem um volume alto de resíduo, mas assim, na cidade, como é uma cidade menor, a gente tem várias ONGs de reciclagens, tem, então assim, a empresa sempre passa papelão, essa matéria para esse pessoal dessas ONGs de reciclagem, empresas que mexem com olaria, né, fabricação de tijolos, eles têm como zero resíduo de madeira, então assim também faz essa doação para ajudar esses micros empresários que estão vindo também, uma forma de estar ajudando assim, a sociedade, né, e fazendo um descarte, vamos dizer assim, bem empregado desse lixo, porque hoje também, muitas empresas fazem isso de forma errada, né, acaba prejudicando aí a sociedade. Então acho que aqui na região onde que eu moro, aqui em Minas, né, o forte aqui é a mineração, então, assim, tem muita coisa que a gente vê. Trabalho numa área grande, pneu de caminhão fora de estrada, o pessoal reutiliza isso para fazer revestimento que volta para dentro da usina mesmo, então, assim, é uma forma de reaproveitar isso de uma forma aí bem, vamos dizer assim, organizada, né, não desfazer de uma forma errada e prejudicar a sociedade e muito mais o meio ambiente. Então, e falta de fiscalização, foi falado lá. Então, eu vejo muito isso aqui. Se uma empresa grande está numa cidade pequena, o pessoal da prefeitura, a fiscalização não cobra o que deveria ser cobrado. Então, eles fazem o que quer na cidade. A gente sofre com isso aqui, questão de que quando chega isso numa cidade pequena, é muito carro grande, é movimentação, poeira, aumenta tudo assim dentro da cidade e o que o mercado, o que o pessoal quer, aumenta tudo. É o valor do aluguel, o valor de coisas no mercado, tudo sobe tentando ganhar. Infelizmente é difícil, mas a questão da logística para isso aí que eu vejo assim, é cultura mesmo. Hoje
o brasileiro tem que mudar a nossa cultura. E a política, prefeituras têm que fiscalizar e apoiar isso lá na raiz, nas escolas, para já vir Já crescendo vim isso aí. moldado, né? Isso aí. Muito obrigada, Cristiano, pela Obrigado. participação. Agora temos o Edivaldo aí. Pode falar. Edivaldo? Não estou te ouvindo. Edivaldo, o microfone está desabilitado? Não. Enquanto você tenta habilitar, chamar o Thales aqui. Se o Thales já estiver com o microfone certinho. Acho que não está dando certo. Thales? Enquanto o pessoal vai conectando aí, muito tem se falado, né, de mudar a cultura, né, da gente mudar na base, eu concordo totalmente. E olha só que privilégio, que a gente aqui ao vivo tem quase 250 pessoas, então são 250 atitudes novas, né, que a gente pode ter a partir de amanhã. Então imagina o impacto, fora o pessoal que vai ver ainda sob demanda essa live, né? Então às vezes a gente acha que não consegue fazer grandes coisas, ou que é muito difícil, que é muito distante, que as coisas mudarem. Mas imagina, são 250 empresas, 250 famílias aqui que podem ser impactadas. Isso num efeito cascata, né? Não quero deixar uma bad vibe, né? Mas daqui 120 anos vai estar todo mundo morto, né? Seja todo mundo que está aqui nessa live, que vai assistir, que está nascendo agora, vai estar todo mundo morto. Então, se a gente não pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos bisnetos, pensar nesse mundo mesmo, né? Nas futuras gerações, o que vai ser? Então, a oportunidade de mudar o mundo, né? Não adianta a gente ficar esperando de política, esperando de economia, que, pessoal, isso daí sempre deu pau e vai continuar dando, né? Então, é nessas atitudes aí que a gente consegue transformar o mundo, né? Mesmo. É isso aí, Gui. Pessoal, estão pedindo aqui para falar sobre o combustível B100. Eu não tenho conhecimento do combustível B100 para te falar, infelizmente. Posso até dar uma pesquisada depois e a gente comentar, tá? Não vou falar sobre porque não tenho domínio sobre. Se falasse sobre inflamabilidade, essa parada toda aí, né? Combate, prevenção, aí eu até domino a área, mas especificamente B100 não conheço. Se você puder até por um comentário aí, é legal, que aí a gente aprende um pouco também, né? Isso é importante. Pessoal, Muito bem. só reforçando que tem um link no chat para que vocês possam preencher, que é a lista de presença de hoje, tá? Esse link só vai ser preenchido hoje, até finalzinho da noite, ali às 23h59, acompanhando o horário de Brasília. Professor, só mais uma tentativa aqui, nós temos 3 mãos levantadas e a gente já está partindo para o finalzinho da live hoje. Nós temos Edivaldo. Você conseguiu, Edivaldo? Não? O Thales. Gostaria de falar, Thales? Com a mão levantada. Ou Alex? Sim. Estão me Opa. ouvindo? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite. A minha questão, assim, é mais pessoal, tá? Em relação ao trabalho. Uhum. Eu trabalho numa grande empresa. Não vou me abster de falar o nome, tá? E eu trabalhei numa gerência em que Ih, acho que caiu, hein? Eu só vou comentar aqui enquanto ele tenta se conectar. Não, beleza, o B100, eu não conheço pelo B100, mas sim, o combustível gerado a partir desse tipo de resíduo é legal. Eu tenho um amigo que é gerente em uma indústria aqui próximo, né? E biodiesel é tudo, né, pessoal? Biodiesel a gente cata tudo que é porcaria, que tem gordura, enfim, né? O que extremamente prejudicial para a natureza, coloca-se dentro de um caminhão, leva-se e processa. Nessa empresa, inclusive, eles processam, né, fazem aí o biodiesel e também fazem o metanol, né? O metanol ele é vendido, é exportado, né? Muito legal.
Agora sim, entendi. Pessoal, se a gente pudesse, né, ter isso. Mas é uma indústria que está crescendo bastante, tá? Essa questão do biodiesel aí. É bem interessante isso aí. Né? Tira muita impureza da natureza e joga em forma de combustível, né? Devolve aí para a sociedade em forma de combustível. Bom, Eu vou pedir para que o aluno levante novamente a mão, porque sem querer eu mutei ele e não estou conseguindo encontrar ele novamente. Então, levanta a mãozinha que eu já abro novamente seu microfone para você continuar a fala, tá? Eu já peço desculpas. Aqui, achei já o Alex. Pronto, Alex. pode. Desculpa por fechar seu microfone. Vontade. Não, tá tranquilo, tranquilo, sem problema. Então, o que eu estava falando, é que eu trabalhei eu trabalho ainda, né? Sou um prestador de serviço, Uhum. e eu trabalhava fazendo gestão de contratos de produtos químicos Uhum. para refinarias, plataformas, etc. Uhum. E nós tentamos, dentro dessa gerência, desenvolver a logística reversa dos cilindros, que são, Uhum. são N cilindros de acetileno, oxigênio, gás Aham. carbônico, tudo quanto é cilindro. E a gente se deparou com muita dificuldade de rastreabilidade. Porque as próprias empresas que prestam esses cilindros, elas também não têm a rastreabilidade do próprio cilindro dela. Então, Fabricado dela, né? dificulta, dificulta. Então, quando a gente foi fazer um levantamento de cilindros, é um mundo de cilindros, não tem noção. E, infelizmente, saí da gerência, fui para uma outra gerência e parece que o projeto não andou. A gente estava bem assim, animado, estava fazendo a rastreabilidade do aonde tinha, quais unidades existiam esses cilindros para poder fazer a entrega para o fornecedor. Infelizmente, parece que o projeto não vingou. Enfim, e um tempo atrás, como a gente ainda está dentro desse sistema, a Sim. pessoa lá estava me procurando dentro do sistema para falar sobre pagamento dos cilindros. Falei, poxa, infelizmente eu já Não não tô posso mais. nem, eu não estou mais, eu não sei. Tá lá meu registro que eu fazia os pagamentos mensalmente desses cilindros, a locação, e o contrato terminou e ninguém mais fez nem nada, pararam de pagar, tá uma confusão. Então isso está assim a nível de diretoria para poder pagar Ah, o fornecedor. E eu falei, infelizmente eu não posso mais contribuir com nada, né? Eu não sei sim. mais como é que anda isso. Então, assim, eu vejo que essa parte tem muitas empresas com nomes aí no mercado, parece que elas também não têm esse interesse, porque é financeiro. A nossa empresa pagou milhões por, por não achar, dentro da companhia, não achou em torno de 1.000 cilindros da empresa. Então, Rapaz, então a empresa entrou com um pleito pedindo o ressarcimento dos cilindros e não acharam os cilindros e tiveram que pagar muita grana meu. por esses cilindros. Então a gente vê aí que a gente tem muito ainda a aprender, né? Então Sim. é cultural, é a questão é jeitinho, dá um jeito É. para isso, um jeito para aquilo. Infelizmente, queríamos que tivéssemos a cultura dos japoneses, mas É. infelizmente não temos. É. Obrigado aí, pessoal. Infelizmente. Imagina. Valeu, Nós que Alex. agradecemos aí. Obrigado. Muito obrigada, Alex. Gente, caminhando para o final, gostaria de chamar a coordenadora, a Elisa, aqui para falar com a gente, porque lá no início da nossa live nós comentamos que no finalzinho nós íamos compartilhar sobre uma ação que nós gostaríamos de propor para vocês. E essa ação é um projeto de extensão chamado Promovendo a Sustentabilidade Urbana. Então, como faz parte da metodologia acadêmica, então nós criamos esse projeto de extensão que vale 50 horas e tem
muita correlação com tudo que foi abordado aqui durante a live de hoje. Esse projeto já tem uma carga horária bem legal, né? 50 horas para auxiliar vocês a conseguir, né, completar aquela quantidade de horas, 169 horas, que são obrigatórias para a conclusão do curso. E vamos explicar um pouquinho mais aqui, né, Elis? É isso mesmo. Obrigada, professor. Imagina, Foi muito eu que bom tê-lo agradeço. conosco e também muito bom ver a participação dos alunos, né? Vendo vocês abrindo as câmeras, o microfone, um outro tipo de interação, foi muito legal. Legal. Vi que algumas pessoas comentaram até da gente fazer outras lives nesse formato, com certeza. A professora Tatiana também colocou ali no chat a lista de presença para vocês assinarem, né? Então, sobre o nosso projeto de extensão, tem muito a ver com o tema de hoje que o professor trouxe e a possibilidade também de vocês fazerem alguma ação no local que vocês moram, onde vocês residem, né? Então, a extensão, ela tem justamente esse objetivo, que o aluno tenha a possibilidade de desenvolver o que ele aprendeu, alguma coisa que está relacionada ao curso, no lugar onde ele mora, né? Então, ele tem que gerar um benefício para a comunidade. E o nosso projeto de extensão, ele está bem voltado para esse tema, é um projeto de extensão criado para o curso de logística e eu estou vendo aqui que acho que algumas pessoas estão comentando que não tinha. Essa foi uma exigência do MEC, do Ministério da Educação, a partir de 2023. Então, todos os alunos que ingressaram a partir de 2023, todos os cursos, em todas as faculdades, tá? Não é só para a Unicesumar, universidade pública, universidade privada, tem que cumprir uma carga horária em extensão, que é justamente com esse objetivo de aproximar o aluno da comunidade e trazer um pouco daquilo que ele vivencia na sala de aula, né, de uma maneira prática. E esse projeto, além de vocês terem as horas, de 50 horas que a professora Elisângela explicou, e nós vamos passar daqui a pouco um vídeo, né, que foi preparado, explicando bem certinho sobre o projeto. Vocês vão encontrar lá no Mundo Azul, acessando o estúdio, vocês vão encontrar a descrição desse projeto e todas as etapas que vocês têm que seguir, a maneira de comprovar. Porém, além do projeto, a gente convida vocês a fazerem uma outra ação, né? A gente quer promover, então, uma mostra desses projetos que vocês vão desenvolver e a gente está pedindo, né? Nós lançamos aí um edital para que vocês, quando desenvolverem esse projeto, vocês também façam um vídeo mostrando essa ação sustentável que vocês estão desenvolvendo, vão desenvolver na região em que vocês moram. Vocês mandando esse vídeo para nós, ali no edital que a professora Tatiana acabou de compartilhar no chat, tem o Sidney diz que já completou todas as horas. Maravilha, parabéns, mas faça o projeto conosco também para você aproveitar e participar desse concurso, né, dessa amostra que a gente vai fazer, então, das atividades. No edital tem todas as datas de entrega, o formato que vocês devem mandar. Então, a gente pede um pequeno vídeo que vocês façam mostrando a atividade de extensão e nós vamos receber esses vídeos, vamos avaliar, né? A nossa equipe pedagógica vai montar uma comissão aí para avaliar e nós vamos premiar 3 alunos. Então, a gente vai ter premiação, mochila da Unicesumar, é uma mochila muito legal, né? Para quem participar conosco, é uma premiação simbólica, mas a gente vai ter um pouquinho de, né? Vai mandar um pouquinho da Unicesumar para vocês aí, para que vocês participem também. E nós vamos convidá-los, aqueles que participarem e que forem selecionados, então serão 3 alunos que a gente vai selecionar. A gente quer trazer vocês para uma aula ao vivo. Então, lá no 53, quem vai estar conosco no 53, vai vir no momentinho para a aula ao vivo para a gente conversar um pouquinho sobre a atividade, para que a gente conheça vocês, como a gente está fazendo aqui agora também, né? Conhecendo vocês. Ah, mas e se eu já tive, como o Sidney mencionou, já cumpri minhas horas. Ok, tudo bem, mas pode participar. E caso alguém esteja terminando o curso também, lá no módulo 53 não tenha mais disciplina para fazer, não tem problema. Pode participar também e vir para, né, para a aula conosco, que a gente vai fazer a partir
da primeira aula da segunda disciplina do módulo 53. Tá? Então, a gente espera que vocês participem. A gente já viu aqui que vocês são muito participativos. Na live de hoje, a gente teve uma audiência muito legal. A gente teve muita participação no chat, câmera aberta, que foi também muito bom ver vocês, ouvir vocês. E a gente espera receber esses vídeos. Deem trabalho para nós, que a gente receba muito vídeo aí e que a gente tenha bastante trabalho para fazer. Tá? Então, tenho aqui recapitulando. Então, no chat nós temos a lista de presença de hoje, nós temos também o edital dessa ação que a professora Tatiana colocou ali para vocês. A ação que é para vocês participarem desse concurso, né, e mandar o vídeo de vocês. E o projeto de extensão, a gente vai soltar um vídeo agora para vocês verem. Então, é um projeto de extensão que vai permitir que vocês participem desse concurso. Então, vocês vão fazer duas coisas, né, por meio de um único projeto. Então, participem mesmo, a gente espera que vocês enviem aí as atividades de vocês nas mais distintas regiões. Aí nós vimos alunos do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, e é muito legal que isso nos permite ver a ação em outras regiões. A gente morando aqui no sul, nós estamos em Maringá, nós vamos ver como é que vocês fazem nas regiões que vocês moram. E vocês também vão ver dos colegas. Então, fica o convite para que vocês participem mesmo, vocês vão ser impactados ainda pelo Fale com o Mediador, a gente vai continuar enviando informações. Se tiver dúvida, leu o edital, ficou com dúvida? Pode mandar a dúvida pelo Fale com o Mediador. Assistiu o Minuto de Extensão aqui, gerou dúvida? Pode mandar também. E a gente vai deixar ele disponível e vai impactar vocês pelo Instagram, com certeza, porque a gente vai pedir muito para que vocês participem, tá? Ali a Gisele falando que fez a ação no orfanato, olha só que legal. Então, essa possibilidade de você se aproximar da comunidade é um aprendizado para a vida, né? E agora a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de como a sustentabilidade abre caminhos, inclusive para novos negócios. A gente vai também ver a possibilidade de ação de vocês. Participem mesmo. E vamos soltar o vídeo aí para vocês verem, que o professor Guilherme gravou para nós, e aí vocês vão ver uma explicação bem objetiva a respeito do projeto. E olá, estudantes, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme e hoje no nosso Minuto de Extensão eu estou aqui para falar de um projeto muito legal que é Promovendo a Sustentabilidade Urbana. Esse projeto eu tenho certeza que ele pode trazer muitos benefícios e resultados até inimagináveis na nossa sociedade e na cidade principalmente, né, que você está inserido. Então, esse projeto ele tem um objetivo principal, que é promover a conscientização e as ações práticas relacionadas à gestão sustentável de resíduos e a logística reversa, contribuindo para a redução do impacto ambiental e o desenvolvimento de uma cidade mais sustentável. Então, vou falar brevemente sobre esse projeto, né? Lembrando que no nosso ícone das atividades extensionistas, vocês encontrarão o projeto todo detalhado, com cada passo lá bem descrito, certo? Mas vamos lá, para atingir esse objetivo principal, são necessárias algumas etapas, né? E a primeira depende da cidade, da região na qual você vive, né? Na região social, econômica, enfim. Então, primeiro você precisa verificar se na sua cidade há algum local já apropriado para o descarte de resíduos, né? Podem ser lixões, aterros ou algum outro local legalizado para esse descarte, beleza? A segunda etapa é verificar se na sua cidade também há alguma cooperativa de reciclagem, alguma ONG especializada nessa logística reversa e tal. Se não houver, então você deve propor uma ação de conscientização e de iniciativa mesmo, né, da cidade para que crie esse órgão especializado na logística reversa. Feito essas duas primeiras etapas, então aí a gente vai para a prática, onde deve ser elaborado um plano, né, um planejamento detalhado de ações de conscientização ambiental. Nesse planejamento, vocês devem incluir campanhas educativas, atividade de engajamento comunitário, ações mesmo efetivas de conscientização ambiental. Enfim, utilizem a criatividade de vocês. Após essa criação todo esse material, ele deve ser divulgado
em algum meio físico e oficial aí da sua cidade, né? Pode ser na prefeitura, na secretaria do meio ambiente, escolas, empresas, ONGs, enfim, em algum local mesmo efetivo e que tem algum impacto, né, uma relevância na sua cidade. Então, feito todo esse planejamento, toda essa ação mesmo, então vocês precisam divulgar, certo? E aí não se esqueça, né, de deixar tudo detalhado no nosso material, comprovação, evidências de fotos e tal. E qualquer dúvida é só entrar em contato pelo Fale com o Mediador, e eu tenho certeza que esse projeto, como eu falei no começo, pode trazer uns resultados incríveis, né? E que não tem nem como a gente mensurar agora no início. Beleza? Então, nos vemos na próxima. Até mais. Então, aí os parabéns para o nosso professor Guilherme, que trouxe o vídeo para vocês. Ele vai ficar disponível lá no estúdio para vocês assistirem novamente, caso tenham alguma dúvida. E a gente está voltando aqui, a nossa equipe pedagógica, professora Elisângela, professor Guilherme, professora Tatiana, para agradecê-los por estar conosco e um agradecimento muito especial ao professor Juliano, que aceitou estar aqui conosco, trouxe, né, reflexões importantíssimas, discutiu o tema, conversou com os alunos. Então, foi muito bom ouvi-lo, professor, e fica aqui a nossa gratidão, né, por estar conosco essa noite. Acho que seu áudio está fechado. Eu que agradeço, viu, Elis? É sempre um privilégio poder trabalhar junto com vocês. Já tem uma longa data aí, né? Acho que desde 2018 eu trabalho com o pessoal da Unicesumar, fazendo aulas, escrevendo material, enfim, né? Elisângela que eu diga, né, Elisângela? Então, para mim é um privilégio, né? Para vocês, alunos, é muito legal, né, ver vocês aí participando e buscando, né, esse conhecimento, que é o que vai nos impulsionar, né, carreira, vida pessoal, familiar, enfim, né, sociedade. Então, agradeço vocês aí pela interação, pela participação de todos, né? Já aprendi alguns termos, por exemplo, B100, né, combustível B100, agora já não esqueço mais. Então, tem muita coisa que a gente aprende junto com vocês. Então, quando tiver, participem, tá? E essas ações que a professora Elis estava comentando, pessoal, é a prática. É onde, de fato, você vai encontrar algumas dificuldades e você vai ter que desenrolar isso para poder fazer acontecer. E nesse fazer acontecer e apresentar isso para os demais colegas, talvez você pense, eu só fiz aqui, mas se eu fiz aqui, lá no Nordeste, por exemplo, tem um aluno que olhou aquilo e falou, rapaz, eu não tinha pensado nisso, eu tenho toda essa ferramenta para fazer aqui. Então participe, vale a pena. Não é nem pela premiação, mas pelo entusiasmo e por proporcionar às outras pessoas aquela mudança de comportamento, né? As pessoas olharem você fazendo algo e que algo importante é esse, né? Voltado aí para a sustentabilidade. Então, muito obrigado, desejo a vocês bons estudos. Professora Elisângela, parceirona já de velha data, né? A Tatiana, acho que eu tive bem pouco contato com ela. O Guilherme, eu já tive um contato ou dois com ele só, né? Nas mediações aí. Mas é sempre muito bom. E eles, eu estou conhecendo agora, especificamente, né? Antes nós tínhamos o professor, agora falhou o nome dele. Silvio, professor O Silvio. professor Silvio, isso aí mesmo. Ficou E muitos aí, anos à então, frente do curso, né? Então tem sim, todo um legado do professor Silvio aí. então, mas é muito legal saber que você está aí também, né? E com o mesmo entusiasmo, a mesma pegada, né? E conte comigo sempre que precisar. Estou sempre à disposição de vocês aí, tá bom? Muito Muito obrigado. obrigada. Antes de eu passar aqui para a professora Elisângela Tatiana e o Guilherme, eu só queria fazer menção à professora Lorena, que está aqui também, já que a gente está apresentando a equipe pedagógica. Vocês já conhecem, né? Mas a gente está falando aqui da equipe pedagógica hoje. Ela é a professora que nos dá o suporte, né, por trás das câmeras. Então, fica aqui nosso agradecimento também. Ela está aparecendo ali na tela. Vamos ver se ela vai abrir a câmera. Pelo suporte que ela nos tem dado, então toda a demanda que a gente tem, operacional, sistema do curso, ela que nos dá o suporte, então fica aqui nosso agradecimento também a ela, que está aqui conosco esse tempo todo. Bem, muito bem.
A Lorena que aguenta aí as nossas reclamações e socorre a gente, né? Valeu, Lorena. Interação o dia inteiro, né? A gente está conectado o tempo inteiro, gente. A gente está aqui tudo online, mas a conexão é Fala aí. muito. Fala, Lorena. Prazer conhecê-la. Boa noite, professores, alunos. O prazer é meu. Imagina, gente, aqui eu estou para ajudar mesmo, para dar esse suporte para vocês. Isso aí, tamo junto. E também já aproveito para agradecer, pessoal, obrigado aí. Batemos aí dos mais de 250 alunos simultâneos online, fora você que vai assistir sob demanda, muito obrigado. Obrigado aí para as minhas parceiras, a professora Eli, a professora Tati. Suamos muito aí para fazer acontecer essa live, esse projeto, mas graças a Deus deu certo. Coordenadora, a professora Elisângela também aí, que abraçou o curso aí com braços gigantes aí, comprou todas as nossas ideias malucas e só está somando no curso aí. Muito obrigado. É o mestre, professor Juliano aí. A gente se esbarra em qualquer mediação aí, faz um som de novo, hein? É isso aí, é isso aí. Valeu, tamo Fazer junto. sim. Também gostaria de aproveitar para agradecer, né, esse tema tão relevante que o professor Juliano trouxe. Hoje, pessoal, nossos recursos, eles são finitos, né? E as nossas necessidades infinitas. Então, a gente quer consumir cada vez mais e pensar nessa questão da sustentabilidade, né? Da logística reversa é essencial. Então, é um tema fundamental para todos, né? Não só para nós aqui da área da logística. E também gostaria de reforçar o projeto, pessoal. Aproveitem, são 50 horas, né, de extensão. Eu sei o quanto vocês estão aí nervosos com toda essa carga horária que tem que cumprir. Então, assim, é um projeto que vale bastante horas. Então, façam. E vocês já vão ter feito esse projeto, aproveitem o material que vocês já vão ter gerado ali, né? Próprio para cumprir as demandas do projeto e já enviem para participar desse concurso, né? Dos vídeos. Quero ver a carinha de vocês em vários vídeos aí, hein, pessoal. E, pessoal, o professor Juliano, o pessoal tá pedindo para você tocar Raul aqui, hein? Então, mas Raul tem uma música muito grande, né? Só toca só Faroeste Caboclo aí e a gente acaba. Pô, quase nada, né? Eu acho que ele poderia se despedir e o professor finalizar, né, com uma música para a gente fechar. Vou tocar aqui um Almir Sater para vocês. Olha, vai ter dupla hoje, gente. Ai, o Guilherme é parceirão. Só tô acompanhando. Então, vou me despedir também antes que a banda comece a tocar aqui. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, aceitarem o nosso convite de participar, ter essa interação. Um feliz dia da logística. Hoje estamos celebrando, né, mais o dia sexta-feira, dia 6 de junho, é que vocês comemoram esse dia tão especial. Aproveitem cada momento do curso, uma interação como nós tivemos hoje, cada aula gravada, aquelas aulas conceituais, estudos de caso, porque cada material que está ali disponível para vocês, uma arte no mural de avisos, um lembrete, uma interação que vocês tenham, tudo agrega para que vocês possam fazer uma formação completa, que é o objetivo, né, de estar aqui lutando por um sonho e logo, logo vocês estarão aí com o diploma na mão, porque passa muito rápido. Então é isso, gente. Aproveitem e conte com a gente também. Estamos lá no Fale com o Mediador, tá pertinho de vocês. Qualquer dúvida referente ao projeto, referente ao conteúdo, não deixe quietinha a dúvida ali. Entre em contato com a gente, nós estamos com vocês, ok? Então é isso. Uma boa noite a todos. Ando devagar, porque já tive pressa, levo este sorriso. Porque já chorei demais. Lá maior, claro. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Com
um velho boiadeiro levando a boiada. Eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa, levo este sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. É isso aí, rapaziada. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado.